E aí pessoal, tudo bom? Sou Ralf Gomes e hoje estamos mais uma vez aqui no canal Pare para Pensar. Hoje, dia 21 de janeiro de 2024. Queria falar aqui hoje sobre o casamento, né? O cagamento. Bom, todo mundo sabe, né? Quem conhece o canal sabe que nós aqui somos contra, né? Essa ideia de relacionamento sério, né? Contra a ideia de uma pessoa se unir com a outra, porque isso surge a partir de uma ideia, né, de complementação. Isso surge a partir de uma ideia de que um depende do outro para ser feliz, que um tem que se completar com o outro, a tal da outra face da laranja, né, outra metade da laranja. Queijo com goiabada, né? A tampa da panela, como dizem. Então, eu tô fazendo esse vídeo aqui porque eu tava até meio sem ideia, né? Apesar de que eu tenho aí uns inscritos, né, que pedem para eu falar sobre alguns assuntos, mas eu preciso estar inspirado também para falar, né? E aí eu acordei hoje, depois de ter tido um sonho que para mim foi mais pesadelo, né? E eu queria compartilhar esse sonho aqui com vocês. Cara, eu tava com uma menina lourinha, bonitinha, e sabe aquela menina meio recatada? No meu sonho eu tava com ela e ela tava me levando para apresentar para a família dela. Tinha muita gente, né? Parecia uma reunião e eu tava me sentindo meio deslocado nessa reunião. Inclusive no sonho ela faz questão de me dar um beijo, né? Até meio que para exibir, né? O casalzinho para a família. E eu lembro de ter ficado sentado, tinha umas pessoas, umas senhoras, e essa menina, ela falava alguma coisa a ver com religião, né? Parece que era uma reunião para combinar alguma coisa a respeito de religião. E eu me senti muito deslocado naquele meio ali, lembro que me deram um bolo, né? Tipo um bolo de fubá. Foi um sonho muito nítido, né? Foi um sonho muito assim, porra, muito realista. E principalmente as minhas sensações dentro do sonho, né, eram muito realistas. E eu sentia um incômodo, né? Eu não conhecia ninguém, a não ser essa menina. E a menina meio que falava com os familiares, como eu comentei, né? Alguma coisa sobre um encontro religioso. Parece que era uma família religiosa. E, como eu falei, eu lembro de terem me dado um bolo e também me deram... Seria um café, mas no sonho era branco, né? Era como se fosse um chá, não sei. Mas tinha gosto de, sei lá, de soda limonada. É muito estranho. Sonho é um troço meio confuso, né? E eu lembro de estar triste no sonho, né? Eu tava assim, apático, né? E já pensando em arrumar uma casa, o sonho isso era bem nítido, né? Uma casa para viver sozinho com essa menina. É muito nítido, até a menina é muito nítida no meu sonho, né? Uma menina que eu nunca vi. Então, eu acordei e pensei, não, cara, eu tenho que falar sobre isso, né? Eu tenho que fazer um vídeo aqui mostrando que para mim isso não foi um sonho, isso foi um pesadelo. Porque eu acho que tem sonhos, né, que a gente sonha com coisas que a gente deseja, e tem outros sonhos que a gente sonha com coisas que a gente teme, né? Que é o famoso pesadelo. E apesar de eu não estar sob perigo nesse sonho, o meu sentimento era de pesadelo. Era um sentimento de apatia, um sentimento de tristeza, mesmo porque eu já passei por isso. Então, engraçado que eu acordei, né, e pensei assim, como seria, né? Como seria, de repente, eu tentar arrumar, né, outra pessoa na minha vida, trazer essa pessoa para dentro da minha convivência, né? E aí, né, me veio na hora, né? Na hora a resposta. Me veio na hora tanto a resposta do ponto de vista racional, como a resposta do ponto de vista emocional. O que eu quero dizer com isso? Racionalmente, eu não vi sentido, né? Acabar com minha liberdade,
acabar com a minha tranquilidade, porque pessoas são diferentes, pessoas querem coisas diferentes, né? Então isso nunca vai dar certo, essa situação de casamento e de relacionamento, porque é um cobrando o outro, é um controlando o outro, se cria essa ilusão de romance, né? Isso é muito também propagado na nossa cultura, porque o objetivo é sempre sexual, né? Como eu falei, racionalmente não tem sentido para mim, né? Porque animais se unem só para procriar, e eu sou antinatalista, não quero saber de filho, não quero saber de problema, não quero saber de despesas extras na minha vida, né? Já bastam as minhas, pessoais. E do ponto de vista emocional também me veio a certeza, né? Porque não existiria satisfação do ponto de vista emocional para mim estar me relacionando com outra pessoa. Mesmo porque eu não tenho essa necessidade, né? Porque a ideia de você precisar do outro é uma ideia de que você é incompleto, né? Como eu falei inicialmente. É uma ideia que não é real. Porque não existe ninguém completo. Né? Eu sou uma entidade, uma consciência e tenho todos os elementos na minha mente que me completam. Não é? Não preciso de uma outra pessoa externa a mim para me completar. Isso também, né, do ponto de vista emocional, eu não tenho essa necessidade. Então, na hora me veio nessa compreensão, que eu já tinha, claro, né, mas é sempre bom a gente reforçar os nossos conhecimentos, né, e até reforçar as nossas emoções, vasculhar as nossas emoções, porque esse sonho me fez pensar, né, assim, caramba, será que de repente não seria uma experiência eu procurar uma pessoa, né? Porque existe prazer envolvido, claro, né? Com a questão sexual, a questão do romance, a questão do ego, né? De ter alguém te amando, você acha na sua cabecinha que está te amando, né? E às vezes até a pessoa acredita que está te amando, mas não está te amando, está amando as expectativas que cria a respeito de você. E quando essas expectativas não corresponderem à realidade, quase nunca correspondem, né? Muito raríssimas vezes corresponde, o que acontece? Desilusão. Aí você já montou toda uma estrutura com uma pessoa, você muitas das vezes já construiu patrimônio, e aí vem a desilusão, e aí o pensamento é o contrário do que eu propus, digamos assim, para mim mesmo, né? Encontrar uma pessoa. Às vezes você tá com a pessoa, aí você começa a pensar em ficar sozinho. Infelizmente, as pessoas saem de relacionamentos e migram para outros relacionamentos. Só troca as figuras, né? Os personagens. Os problemas continuam os mesmos. Às vezes até piores, né? Porque você já sabe, cara. Sabe? Você já sabe o que você vai encontrar pela frente num relacionamento. Todos os relacionamentos praticamente são iguais, né? Do ponto de vista de dependência emocional, do ponto de vista de ciúme, insegurança, tudo isso. Então, como eu tinha falado, se você é né, na sua mente, a cultura vai fazer você acreditar que você é incompleto sem o outro. De onde tirar essa ideia de que você é incompleto, né? Porque quando você é né? Você é um. Ou seja, você é completo, né? Um é indivisível. Inclusive, é um número que remete à divindade, né? O é indivisível, é único, é uma singularidade. Mas o às vezes, ele quer se tornar... ele quer encontrar, né, o 2, olha só, hein? Ele quer encontrar o 2 para poder gerar novamente. É o terceiro elemento, que é o filho, né? Na religião, Pai, Filho, Espírito Santo, né? Isso é uma perversão. Tiraram o aspecto feminino. Na realidade é pai, mãe e filho. 2 que formam um. Mas na realidade esses 2, cada um é um, né? Então o homem, ele quer buscar uma mulher para gerar novamente. Ou seja, o filho. Por quê? Porque inconscientemente todo animal sabe que vai morrer. Todo animal é uma unidade, né? Mas quer buscar uma outra unidade para se unir e gerar uma cópia genética. E essa cópia genética é o quê? É a garantia, né, que a natureza tem de que a espécie se perpetue. Então é um lance, né? Todo relacionamento, entenda, é um lance genético, é um lance de instinto. O romance, o amor,
toda aquela coisa maravilhosa, sejam felizes e foram felizes para sempre, isso é cultural. Então a cultura humana reforçou o aspecto instintivo e genético. É por isso que essa Matrix aqui é baseada em sexo. Sexo é para uma coisa só, produzir cópias genéticas. Então como eu falei, né, culturalmente foi convencido de que precisa se reproduzir, né? Precisa prevalecer, mas na realidade quem prevalece não é a unidade da consciência, o que prevalece é a cópia genética. Entende? Então é por isso que né, que é o indivíduo, ele se sente incompleto, quando na realidade ele não é incompleto, né? Ele se sente incompleto por causa do instinto que diz para ele que ele vai morrer e que ele precisa reproduzir a sua unidade, ou seja, se perpetuar, como se a consciência fosse passar para o seu filho. Não passa, o que passa é a cópia genética. Então, você não passa a sua alma, a sua consciência, a sua mente, a sua cultura. Nada disso você passa para os seus filhos. Né? Você passa uma cópia sua, que é 50% parte sua e 50% da outra parte, né? Da sua esposa, no caso. E aí, quando você entende isso, né? Quando você entende que a cultura... Olha o cinema. Cara, é muito difícil você ver um filme onde não exista algum tipo de romance. Geralmente tem um herói, né? Tem o protagonista, a figura principal, seja homem, seja mulher. Até em filmes LGBT, essas porra aí, sempre é questão de relacionamento. Então, os grandes clássicos do cinema, né? Se você for olhar a história do cinema, sempre romance. Mesmo filmes de ação tem algum envolvimento entre o protagonista, que geralmente é homem, né, e uma mulher no filme. Em desenhos animados, né, A Bela e a Fera, Shrek, a Pequena Sereia, né, O Rei Leão, todos esses desenhos da Disney, a quase totalidade deles tem algum tipo de romance. Formiguinhas, né, todos esses desenhos aí, né, robôs, sempre envolve, né? Tem nos filmes Uma Linda Mulher, tem o clássico antigo Blade Runner também, tem ali um romance no filme. Exterminador do Futuro, né? Tem romance. Exterminador do Futuro, inclusive, é muito interessante, né? Porque ele é pautado em cima de sexualidade. Por quê? Porque é uma mãe protegendo o filho. A essência, né, do filme Exterminador do Futuro é essa, né? A sociedade precisa, né? A humanidade precisa prevalecer. John Connor, o filho da Sarah Connor, é o grande libertador da humanidade. Também tem relação com essa questão do mito, de Jesus. Olha o super-homem, né? A maioria dos super-heróis tem relações frustradas. Né? Eles querem o que todo homem comum quer. Né? O super-homem quer a Lois Lane, mas é um amor impossível, né? Porque ele é super e ele acaba colocando em risco, né, a Lois Lane, porque é a parte fraca. Né? Inclusive o super-homem ele não pode ser ferido, né? Ou seja, ele não sente dor física, mas você pode atacar o super-homem pelo aspecto emocional. É aí que ele sofre. Né? O sofrimento do super-homem, né, apesar de ele ser indestrutível, inabalável, incorruptível do ponto de vista físico, né? Nada pode fazer ele sentir dor, mas a dor dele é emocional. Ele sofre por uma mulher, ele sofre por um amor impossível. Batman é a mesma coisa, né? Apesar de Batman não ter superpoder, o superpoder dele é a tecnologia, mas ele também sofre porque ele não pode se relacionar naturalmente com uma mulher, né? Homem-Aranha, todos esses personagens aí, né? De cinema, sempre o sexo é a base. Romance, relacionamento, pode ser super, pode ser o que for. Star Wars também, a saga Star Wars, o próprio Darth Vader, ele se transforma naquela figura, né? Grotesca, se transforma num verdadeiro destruidor de mundos, tudo por causa de amor, tudo por causa de uma relação que não deu certo, né? Com a Padmé. Então, sempre sexo. Sempre relacionamentos, sempre paixão. E aí isso é culturalmente imposto. Né? É um reforço do aspecto instintivo que faz com que a criatura procrie. Só que, na natureza, né, a maioria dos animais procriam e não estabelecem relacionamentos fixos.
Vamos dizer que não exista quase romance na natureza. E o ser humano inventou essa história, né? De romance através da cultura. A cultura é muito forte, você já nasce praticamente obrigado a se casar, obrigado a se relacionar, se achando incompleto. Se você busca um caminho mais solitário nessa sociedade aqui, pode ter certeza, você vai ser discriminado. Você vai ser visto como errado, como uma pessoa solitária, como uma pessoa incompleta, como uma pessoa vazia, como uma pessoa infeliz, né? Como se problema, cativeiro de casamento fosse felicidade. E aí se cria também uma falsa ilusão de felicidade, que sempre tem a ver com o outro. Como eu falei inicialmente, a tampa da panela, né? A metade da laranja, a alma gêmea, toda essa bobagem que a religião também reforça, né? Que a religião, a base é a família, a base é a procriação, a base é sexo, até mesmo os mitos religiosos, né? Jesus, tem lá, né? Nos próprios evangelhos, se mostra a Maria Madalena como sendo uma preferida de Jesus. Jesus tem uma proximidade, né? Muito grande com Maria Madalena, que poderia sugerir um romance, mas um romance impossível, né? Porque ele era um semideus, né? Alguns acreditam que era Deus. Então, como o super-homem também tem essa analogia com Jesus, né? Alguém super poderoso que não pode ter uma vida comum com uma mulher. E o Jesus também é um mito religioso que tem uma relação frustrada com Maria Madalena. Por quê? Porque ele vai morrer, ele vai se sacrificar, ele não pode ter família, né? Tem um filme, inclusive, muito interessante, né? Com William Dafoe, né? A Última Tentação de Cristo. É um filme impecável, um filme incrível, mas um filme muito polêmico, né? Gerou muita polêmica na época, que mostra um Jesus mais humanizado, né? Um Jesus com interesses humanos, e um Jesus que questiona a sua própria divindade, questiona a sua própria missão no desejo. Por isso que é a última tentação de Cristo, né? Que é essa tentação de ter uma família, de ter uma mulher. Assistam, A Última Tentação de Cristo. É um filme excelente, mas um filme polêmico, né? Então, podemos ver Buda, né? Siddhartha Gautama, também tinha uma família, tinha uma esposa, né? Abdicou de tudo para ir viver a sua unidade, voltar à unidade. Então Jesus, o mito, é alguém que tinha sim desejos humanos, mas queria voltar, né? Desejo de humano que eu digo, sexo, relacionamento, casamento, mas era impossível, porque ele queria voltar para a unidade. E Buda, Siddhartha Gautama, a busca dele também era por isso. Todas essas doutrinas orientais falam para você se afastar de relacionamento, se afastar de sexualidade. Por quê? Né? Isso é muito forte no hinduísmo, os monges budistas, né, geralmente abdicam dessa vida familiar e abdicam, né, de sexo. É uma coisa que a igreja também perverteu, né, a igreja católica, e colocam esses padres aí que vivem uma vida totalmente mundana, mas são proibidos de se casar. Isso mais por uma questão da igreja ficar com todos os bens quando o padre morre, né? É uma questão institucional deles, mesmo porque isso não tem base bíblica. Então, veja bem, né? É sempre a questão de voltar para a unidade, voltar a ser quem você realmente é. Se você é né? Se você é completo aqui dentro da sua mente, você não precisa do outro para poder se perpetuar, para poder reproduzir a sua unidade em outra pessoa, que é uma cópia genética. Então, se você entende que você não é um boneco da natureza, que você não pode, a Matrix não pode definir quem você é, esse mundo aqui, essa construção animalesca, selvagem, esse mundo perecível, um mundo que não se sustenta, um mundo que é um esforço, né? Que exige, a vida exige muita energia, e mesmo assim, a própria energia que o mundo físico exige, destrói o mundo físico. Não é? Nós mesmos, como seres humanos, nós vivemos demais. Isso não é natural, né? Nós nascemos como animais para morrermos cedo, sermos vítimas de predadores, mas a gente construiu uma realidade, né? Nós nos afastamos das florestas, criamos florestas de pedra, cidades, civilizações, tecnologia, e hoje a gente está vivendo demais, né? Quem é niilista, que está aqui no canal com a gente, sabe que é muito sofrimento você ter consciência da realidade. E você viver demais cansa, né? É por isso que vem a velhice. A velhice é o cansaço do corpo. Não é natural. Velhice não é um processo natural, como dizem. Natural é morrer cedo. Natural é você morrer no auge da sua energia. No auge da sua capacidade de energia, de vida, né? Velhice não presta para
nada na natureza, só para dar trabalho. E também na natureza humana, né? Velhice só serve para dar trabalho, porque velhice não é um processo natural, é um desgaste, né? É um excesso de vida. O corpo não aguenta. Né? Agora, a consciência, né, sofre também com esse excesso de vida. Porque não é natural, né? Você ficar cristalizado. A natureza não cristaliza muitas coisas, a natureza não mantém muitas coisas, está renovando tudo, né? A natureza é cíclica. Como eu falei, a energia precisa ser renovada. Quando a energia fica muito concentrada durante muito tempo, isso gera um cansaço, né? Isso gera uma fadiga. E vem a velhice e a própria mente não suporta viver muito. A própria mente quer se renovar, né? Quer ser outra coisa, quer virar outra coisa, por causa dos traumas que não podem ser apagados, por causa da memória, né? Entende? Então, morte é isso, né? Morte é renovação, é reciclagem, não há como fugir, e até mesmo nós, principalmente que temos noção da realidade, a gente até meio que anseia, né, por essa morte. Mesmo que você não queira, teve um escrito aí que falou uma coisa muito interessante. Ele falou, eu não tenho medo de morrer, né? Só não quero provocar minha própria morte, só não quero morrer agora, né? Mas morrer também, né, parece ser, né? Você fica às vezes tão cansado de viver que às vezes você pensa que morrer talvez fosse uma solução. Né? Que a vida é tão repetitiva, tão vazia. E aí as pessoas acabam criando esses modelos de pseudo-felicidade. Né? Como eu falei, num mundo perecível, você vai querer arrumar família para quê? Você vai todo mundo morrer no final, né? Inclusive o seu filho que está nascendo agora, que pode estar nascendo agora, né? Alguns aqui podem estar tendo essa experiência. O seu filho já nasce com data de validade. Só vem para esse mundo para ser um escravo, para ter uma experiência que não pode prevalecer, que não pode se sustentar. Então, essa unidade, né, que é a criança que se torna um adulto, que tem até esse rompimento, né, muitas das vezes com a família, com o pai, ele precisa ser pai, ele quer ser pai, ele se sente sozinho, que a família é a grande construção dessa matrix atrelada à sexualidade que faz com que o indivíduo se sinta parte de alguma coisa. E você não é parte de nada, você está sozinho aqui dentro da sua mente. Então a família é um grande mal também. A família, a construção que a família faz de acolher, de cuidar, né? De manter essa consciência aprisionada com carinho, com afeto, com proteção. Tem uns aí que já são marmanjos, já estão morando na casa dos pais. Por quê? Se saírem, se forem viverem sozinhos, não suportam. Vão se sentir incompletos. Aí vão buscar o quê? Um relacionamento. Ou seja, a unidade, né, vai buscar uma outra unidade, busca ser dois, para se tornar um novamente a partir do filho. Que é esse falso conceito de que você vai se prevalecer no seu filho, que você vai deixar uma cópia genética. É só isso que você vai deixar, cara. Depois que você morrer, não faz diferença. Então é a espécie te manipulando, é a Matrix te manipulando, criando uma fantasia na sua cabeça de que você precisa se perpetuar no outro, no filho, né? Isso é impossível. Você só vai perpetuar a natureza, você só vai perpetuar uma cópia genética. Entenda isso. Casamento é para isso. Então, como eu falei, a cultura humana criou romance, criou família, criou uma pseudo-felicidade, né? E você tá na família, né? A sociedade é patriarcal, né? Essa ideia de Deus, do patriarca que cuida, mas em algum momento você precisa ser pai também. A sociedade te incute essa obrigação e você não consegue ver outra forma de ser feliz a não ser sendo pai. E para você ser pai, você precisa arrumar uma mulher. E aí, né, quando você arruma essa mulher, você se torna pai. Porque o que é se tornar pai? Por isso que na religião dizem que Jesus e Deus são um só, né? Porque é pai e filho. A mulher é excluída, como eu falei, pela Igreja Católica, né? É chamada de Espírito Santo. Aí bota uma pomba lá para simbolizar a vagina, né? Uma pombinha, inclusive pomba, né, é um termo que se refere ao órgão genital feminino. Então a igreja disfarçou o aspecto feminino, né, no Espírito Santo, que ninguém explica o que é, mas é o aspecto feminino, é a mulher. Né? Então, o pai que se junta com a mãe, o masculino com o feminino, para produzir o filho. E o filho quer ser cópia do pai. O filho quer estar unido com o pai. Né? A igreja até usa Maria, né?
A igreja disfarça muito o aspecto feminino, mas a igreja entende que precisa do aspecto feminino, senão nada funciona, nada se cria na energia de criação, né, de manipulação da sociedade, tem que ter o aspecto masculino e feminino. A igreja católica usa Maria como esse aspecto feminino, né, também como um mito divino, sagrado, né, é a vagina, e Jesus, Deus, é o pênis, né, é o pênis sagrado, né? A masculinidade. Então, quem quer produzir realidade desse mundo aqui vai ter que usar energia sexual. E aí, as igrejas usam isso direto. É por isso que a igreja é impregnada de sexo. Tanto nas suas terminologias, né? Jogar a semente da palavra, a semente remete a sêmen, né? É o cajado de Moisés, né? É o varão, tudo referindo ao pênis, né? É o fogo santo, né? O fogo também tem a ver com sexualidade. É o sangue de Jesus, remete ao sangue menstrual, remete à vida, à sexualidade, tudo isso. Então a religião usa muito isso. Todo tipo de estrutura dentro dessa matrix aqui, que quer exercer controle, vai utilizar a energia sexual para produzir algo. Para controlar, para gerar filhos, né? Filhos no aspecto simbólico. Produção. Uma sociedade altamente comercial como a nossa, usa a energia sexual o tempo inteiro, nos desenhos infantis, nos filmes, nas séries, na música. Muito raro existir uma música que não fale de relacionamento, que não fale de amor. Faz uma pesquisa. Amor é um dos termos mais utilizados na música. Quase, muito difícil. Faz uma pesquisa, né? Você não vê uma música que fale de amor, que não fale de amor. São poucas. Então, ele ia falar aqui hoje sobre isso, né? A importância de você entender que casamento é isso aqui. É uma prisão que muitas pessoas não compreendem, uma prisão sexual que diz que o indivíduo é incompleto e que ele precisa, né, prevalecer de alguma forma, se unindo com uma outra pessoa para se tornar completo num outro indivíduo, que é o filho. E aí é a perpetuação da espécie. Porque você mesmo, como consciência, não tem como se perpetuar, né? Porque morre, mas o filho fica aí, os filhos ficam aí. E o inferno é esse mundo aqui, né? O inferno é sempre o outro. Produção de gente. Nesse exato momento estão nascendo milhares de pessoas cruéis, que vão ser cruéis, né? Não se engane com um bebezinho humano, não. Vão ser cruéis, vão ser pessoas que vão querer aprisionar outras pessoas, vão ser pessoas que vão querer usar pessoas, né? Ter filhos para controlar, para comandar. Isso vem de cima da estrutura piramidal, né? O ser humano comum, ele quer ser elite. Como ele não pode ser elite, ele quer pelo menos ter alguma possibilidade de mando, né? Alguma capacidade de dominar outras pessoas. Casamento, filhos, dependente, né? Que a palavra dependente, né? É alguém que depende do outro, né? E aí o outro ganha amplos poderes. Então, vou ficar por aqui, né? Um abraço a todos. Estamos juntos pela propagação do conhecimento. E se você não é inscrito no nosso canal, por favor, se inscreva. Ative também o sininho das notificações. Se desejar, seja membro do nosso canal. Fui.